isso aqui e tal. Ir para o lado dos pivôs menores é mais aconselhável do que você ir para o lado de pivôs maiores. Aí pivôs maiores eu estou falando de 300 hectares, pivôs menores aqui para a Bahia é 100 hectares, né? Se hoje me perguntasse, você tem uma fazenda igual essa mesa aqui, plana, e você pode fazer o que você quiser, qual o tamanho do pivô você colocaria? Pela experiência dos meus clientes, eu trabalharia com pivôs entre 120 e 140 hectares. Eu acho assim, que fica num ótimo econômico, o custo do milímetro bem otimizado, e operacionalmente a turma da roça assim, apaixonada. Sabe? Certo. Se eu quiser trabalhar uma lâmina de 18 milímetros no algodão, eu consigo fazer. Questão de compactação do solo, questão de desalinhar. Deu um problema de energia aqui, eu preciso movimentar esse pivô para pulverizar. 300 hectares comprometido aqui, porque o pivô está atravessado. No outro dia a energia voltou. Até esse pivô fechar esses 300 hectares para liberar a área para o outro pulverizador, o avião passar, vai demorar muito mais, atrasa a sua pulverização. Um erro operacional. Eu estou fazendo uma fertirrigação, o pessoal patinou ali e tal, no abastecimento da máquina. É uma fatia muito maior que foi comprometida. Então, o pivô grande ele é mais delicado para se trabalhar. Muito mais técnico, né? Isso, não que ele seja ruim. Ele é mais limitado, mais delicado. Certo. Limitado por causa de lâmina. Você não consegue fazer um pivô, por exemplo, de 300 hectares com uma lâmina muito alta. Fala assim, eu quero uma lâmina de 11, 12 milímetros em 21 horas no pivô desse. Você não consegue. Porque a intensidade de precipitação é tão grande na ponta, precisaria passar um volume tão grande de água, que talvez o peso do equipamento já fique inviável. A tubulação, o diâmetro da tubulação seria uma tubulação muito acima do que o pessoal utiliza hoje. Aumenta o risco de tombamento desse pivô. Rastro, começar a cortar o solo e atolar. Curva de nível, um pivô desse passar na curva de nível, ele pode até, uma ventania pode derrubar um pivô desse. Então o seu risco aumenta muito. Né? E assim, tem uma curiosidade, vamos pensar, um pivô que nem a gente está ali, vamos ter pivô de 100 hectares. Qual é, em 21 horas, quanto é que a lâmina tá? Eu sei que vai ter essa variação de tubulação maior ou menor, mas vamos lá, na média, eu consigo quantos milímetros nessas 21 horas? Um pivô de 100. Um pivô de 100, um pivô bom de 100 hectares hoje... Bem projetado. Sim, de 100, 120, 140. Normalmente aqui na Bahia a gente coloca uma lâmina de 10 milímetros em 21 horas. 10 milímetros em 21 horas eu consigo então fazer em toda a área 10 milímetros. Certo. E como é que você vai fazer então 18 milímetros no algodão? Se você aplica só 10 milímetros em 21 horas. Aí eu trabalho banda, é manejo. Eu solto 18 milímetros, ele vai andar bem mais devagar. E ele vai demorar... Um dia e meio. Não, ele vai demorar aí umas 15 horas, 18 horas para fechar a volta de uma banda. Na outra noite eu solto a outra banda. Porque o algodão não precisa de água todo dia, nem a soja. Então para que eu vou rodar o pivô todo dia na área? Né? Sim. Então você consegue aplicar a lâmina pesada com turno de rega maior, mais intervalado. Isso é bom até para a parte... Cara, isso até é uma coisa legal. Para mim até é interessante. Até prefiro, né? Para que fazer todo dia, né? E se dá um microclima lá dentro, então talvez a cada 3 dias nós fazer 20 milímetros. É excelente. Seria o teoricamente ideal. Para te falar a verdade, eu tenho vontade de fazer um sonho meu, um teste, é irrigar, sei lá, 50 milímetros todo final de semana. Só. E passar a semana sem água. Eu tô contigo nessa, cara. Eu gostei dessa ideia. A gente simularia uma chuva por semana. Mas pronto, perfeito. Não precisa mais do que isso. A gente não precisa inventar, é só copiar o que tá dando certo, que é o clima, né? A chuva. Se tiver perfil, se tiver palhada, vai embora. Pra que tu vai estar botando água, molhando uma planta, uma folha todo dia? Né, se tu vai irrigar, que é o perfeito, né, Matheus? Eu tenho uma ideia, Igor, assim, eu acho que eu vou gostar de trabalhar com o Igor ali naquele negócio ali, cara. Porque eu penso assim, na minha concepção, a gente pivô é a vantagem que tem água e não tem nuvem, né? Vamos pensar. Sim. Mas na minha visão, assim, a gente prepara um solo para que ele guarde a água da chuva, e eu gostaria, se eu fosse pedir para Deus assim, eu quero uma chuva a cada 15 dias. Eu quero 50 milímetros a cada 15 dias. Tá 100, vamos dar 100. Vamos lá, 100 milímetros então, Matheus. E que seja então 50 por cima, mas cada 15 dias 100 milímetros de chuva, né? E então, contanto que aquele solo tem essa capacidade de aguardar essa água lá, para mim é a perfeição. Né? Nesse sentido, então a gente tem a capacidade de pensar nisso. E qual que é o gargalo de não fazer isso hoje do produtor? Por que não é feito isso? Porque ele acredita que, porque, sei lá, passou 2, 3 dias, a planta começa a murchar. Porque realmente, aí a gente volta no termo de agricultura irrigada. A soja irrigada ela é muito diferente da soja de sequeiro. Você pode trabalhar da mesma forma, você vai ver a soja irrigada, ela vai sentir muito mais esse déficit aí ao longo dos dias. Quando você trabalha um turno de rega maior, isso tem que ser um turno de rega controlado. A gente fala que é um estresse hídrico controlado, para a gente monitorar como que está
a umidade nas camadas de 20 a 40 principalmente, que ali não pode secar. Senão ela começa a virar folha, ela fica muito mais... Só que é uma soja que ela é mais delicada, mas ela tende a produzir mais, né? E tu mede isso, por exemplo, assim, sensores, por exemplo, para medir, vamos lá, de porcentagem da capacidade de campo que está 10, 20, 30, 40, 50 centímetros? Hoje a gente tem um trabalho, né? O programa nosso, através da estação climatológica, ele faz a estimativa do balanço hídrico. Certo. Então ele estima como se fosse uma conta bancária. Uhum. Tem 100%. Aí amanhã não choveu. Amanhã ele perdeu 3. Depois de amanhã não choveu, perdeu mais 3. Tá aumentando o déficit. E ele vai fazendo a conta. Mas tu tem esses sensores medindo lá? O nosso sistema, ele é bem calibrado para isso, tá? A gente está na Bahia desde 2005, o sistema sendo calibrado. E hoje a gente faz visitas periódicas para poder checar. Então, às vezes a gente corrige. O sistema ele não é perfeito. E sensor eu achei mais problemático ainda. Porque o sensor é muito comum. Tatu, formiga fazer galeria no sensor, trator passar... ele acumular uma água ali, ou às vezes mancha de solo. Então a gente está falando de 100 hectares para um ponto de amostragem, é um pouco perigoso. Hoje a gente trabalha com amostragem ao longo do pivô. Então a gente vai na área, roda uma banda, roda outra, aí o operador vira para nós e fala assim, os meninos, esse pivô rodou aqui, quando fez 25% da área, a energia caiu, aí só de manhã que eu consegui terminar a irrigação aqui, então as umidades já vão estar diferentes, a gente tem que ter essa sensibilidade, por isso que a gente sempre calibra junto com o operador da fazenda do lado, fazendo a visita, rodando a campo. Porque o sensor em si ele pode te dar uma informação que não é tão real, né? Eu gosto muito de sensor para pesquisa, eu acho excelente. Para áreas menores eu acho excelente também. Agora, para áreas grandes, pegar uma fazenda de 3 mil hectares... E trabalho assim, isso agora é uma curiosidade, na verdade. Tu já chegou a medir temperatura, vamos pensar a temperatura não sei se dá para dizer da água, ou lá, tipo, em profundidade, ó, aqui a 10 centímetros a temperatura daquela água tá X, a 20 tá... a X menos 1, tu já fez alguma vez isso? Eu tenho essa curiosidade também. Daí eu nunca consegui. Cara, eu não preciso fazer esse negócio aí. Eu vou fazer uma outra pergunta no mesmo sentido. A água que vem direto do rio, a água que está na piscina, é diferente a temperatura, talvez? Ou também... Cara, pelo volume de água na piscina, ela não esquenta tanto assim. A parte de superfície esquenta um pouco, mas a captação está lá no fundo. Está lá no fundo, 2, 3 metros. Até 5, mas não tem diferença. 6 metros. Então, assim, é bem mais tranquilo, né? Em questões de temperatura. Tá. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.